Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como nós estamos falando sobre o Brasil africano e falando sobre a África, então eu decidi gravar um vídeo para explicar para vocês um pouquinho qual é a nossa relação com a história dos negros, a história dos africanos dentro do nosso país. No ano de 2019, a Estação Primeira de Mangueira, uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, nos presenteou com um samba enredo sensacional, uma verdadeira aula de história que conta a verdadeira trajetória dos negros dentro do nosso país, cheio de referências históricas que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Então prestem atenção que eu vou soltar o samba enredo e a gente vai conversando um pouquinho sobre os personagens históricos negros que aparecem nesse samba enredo que se chama História de Ninar Gente Grande. Então vamos comigo, vem acompanhar que é muito legal. Bom, então vamos começar com essa primeira parte, né? Mangueira, tira a poeira dos porões do abre-alas, dos teus heróis e barracões. Quando ele fala sobre tirar a poeira dos porões do abre-alas, ele está falando dos porões dos navios negreiros, né? Tirar a poeira significa abrir os nossos olhos, expandir o nosso horizonte para essa história que ainda é uma história muito desconhecida para todos nós. Ele fala, aí eles continuam, né, dos Brasis de Lecis Jamelões, e aqui ele está fazendo claramente uma referência a Leci Brandão, uma das maiores sambistas vivas ainda do Brasil, uma mulher, uma negra, uma sambista espetacular, que foi censurada pela ditadura militar por conta de uma música dela, Zé do Caroço, que ficou muito conhecida também. E claro que ele fala sobre Jamelão, que é um dos símbolos aí da Mangueira, né? Jamelão também, um ex-pedreiro negro que acabou virando um dos maiores intérpretes de samba enredo da Mangueira, um dos maiores sambistas também do nosso país. E o samba enredo prossegue, vamos ouvir mais um pouquinho. Brasil, deixa eu te contar, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Ou seja, como a história dos negros ainda é desconhecida dentro do nosso país. Como nós não estudamos a história dos negros dentro do Brasil, uma história recheada de fortes emoções, uma história recheada de cultura, de heroísmo, de bravura e de generosidade deles que foram trazidos como escravos para cá. Vamos prosseguir mais um pouquinho nesse samba enredo. Na luta que a gente se encontra, né? Onde a gente encontra a história dos negros? Na luta, porque a gente costuma apenas estudar que os negros foram trazidos para cá como escravos, mas a gente esquece de dar um destaque, um enfoque muito importante na luta. Os negros lutaram muito, todo instante, constantemente, bravos, heróis, guerreiros, para conseguir a sua liberdade, que eles tinham e perderam quando foram trazidos como escravos. Vamos prosseguir aqui no samba enredo. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou, ou seja, como os livros de história, como a nossa história ainda insiste em colocar o negro em segundo plano, como a gente ainda não trata devidamente, com o devido respeito à história dos negros do Brasil. Vamos seguir aqui com o samba enredo. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Lógico que a gente volta naquela velha discussão dentro da história. O Brasil foi descoberto, como a gente aprende na escola, ou o Brasil foi invadido pelos portugueses? Afinal, se ele fosse descoberto, significaria que então não existiam povos nativos que viviam aqui, como nós chamamos popularmente de índios.
muitos historiadores já tratam este momento, esse período de 1500, como uma invasão portuguesa ao Brasil. Lembrando que o Brasil não foi invadido apenas por portugueses, foi invadido por holandeses, por franceses também, mas no primeiro momento, os portugueses no ano de 1500. Vamos seguir aqui no samba enredo. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado, né? E aqui eles estão fazendo uma referência muito clara a figuras públicas que ainda insistem em homenagear falsos heróis, que mataram, que torturaram, né? Como ainda essa cultura do ódio, do rancor está presente dentro do nosso país. Vamos prosseguir aqui, tá? Para a gente tirar mais algumas informações históricas. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Ou seja, queremos contar aquela história que não nos é passada no cotidiano de sala de aula. A gente quer descobrir a verdadeira história do Brasil, que é aquela que não aparece no retrato. Vamos prosseguir aqui com o samba enredo. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Dandara, esposa de Zumbis dos Palmares, que comandou aí, junto com seu marido, o maior quilombo de resistência contra a escravidão, e quando foi capturada, Dandara se recusou a voltar na condição de escrava e acabou suicidando, cometendo suicídio. Nós ainda não temos, né, mais informações, são poucas informações que nós temos em relação a Dandara, mas Brasil, a tua cara é de Dandara, ou seja, tua cara é de Cariri. Falamos sobre essa parte negra do Brasil, da nossa história. Vamos prosseguir aqui com o samba enredo. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, ou seja, né, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tornando então assim os negros livres. E muita gente costuma dizer que foi graças à princesa Isabel que os negros se tornaram livres no Brasil. E aqui o samba enredo fala que não. Na verdade, esta libertação dos escravos, lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a libertar os escravos, veio justamente, foi um somatório de esforço, de muita luta e de muito sangue derramado, principalmente dos negros, tá? Vamos prosseguir aqui com o samba enredo. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. E aqui ele está falando justamente sobre Chico da Matilde, né? O famoso dragão do mar de Aracati, um homem que liderou os jangadeiros aí, que se recusava a levar escravos em suas jangadas e comandou uma revolta por não aceitar mais a condição de escravidão dentro do Brasil. Então aqui o dragão do mar de Aracati é na verdade uma homenagem a ele, um dos grandes personagens da história do Brasil. Chico da Matilde ficou conhecido como dragão do mar de Aracati. Vamos prosseguir aqui com o samba enredo. Salve os caboclos de junho, quem foi de aço nos anos de chumbo. E aí ele fala justamente o que? Faz uma referência sobre os caboclos, sobre a caboclada, a revolta dos caboclos e também, né, para aquelas pessoas que durante o período da ditadura militar, quem foi de aço nos anos de chumbo, ou seja, quem conseguiu com bravura resistir aí o período da ditadura militar brasileira, que foi conhecido como os anos de chumbo. Vamos dar uma sequência aqui com o nosso samba enredo, tá? Vamos lá. Lembrando, esqueci de falar também, a revolta dos caboclos, né, que aconteceu em junho aí, acabou resultando na independência da Bahia. Então, salve os caboclos de junho. Quando ele fala sobre os caboclos de junho, ele está falando sobre essa revolta dos caboclos, né, a caboclada que acabou tornando aí a Bahia independente de Portugal, dando início aí ao nosso processo de independência. Então mostra, resgata aí a participação heróica desses baianos que com muita bravura, homens e mulheres baianos, fizeram justamente
esta revolta e acabaram justamente tornando a Bahia independente. Então, quem foi Salve os Caboclos de Junho está contando, fazendo justamente essa referência à independência da Bahia. Muitos negros lutaram. Vamos prosseguir com o samba enredo. Bom, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, e aqui a gente não sabe quais Marias ele está falando, existem muitas Marias dentro do Brasil. As Mains, né? Mains a gente sabe quem que é, a história sabe. Na verdade, ela é mãe de Luiz da Gama, um negro, um advogado que libertou aí muitos e muitos escravos. Luiz Gama, um dos maiores aí nomes da história dentro do Brasil, mas um nome ainda muito desconhecido por muita gente. Aí ele segue, né? Mains, Malês, né? Marielles, Malês, perdão. Marielles, ele está fazendo uma referência clara a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada e até hoje a gente não sabe quem mandou matar Marielle Franco, uma mulher negra que lutava aí pelas causas das periferias e também pelos negros. E quando ele fala de Malês, né, Marielles, Malês, ele está falando sobre a revolta dos Malês, que ocorreu também na Bahia em 1835, quando escravos se revoltaram contra a sua condição. Escravos que não aceitaram mais justamente serem, né, esta condição de escravos. Bom, vamos prosseguir aqui. Bom, e aí ele volta, né? Lá no começo do samba enredo, né? Mangueira, tira a poeira dos porões do Abre-Alas. Ou seja, esse samba enredo mostra pra gente como ainda tem muita história negra, como ainda tem muita bravura e heroísmo dos negros que não são conhecidos, tá, pela nossa história. A gente precisa aprender mais, estudar mais sobre a história dos negros. Afinal, os negros tiveram um papel fundamental na nossa história e na nossa formação cultural. Então, sempre devemos lembrar que o Brasil é sim realmente um país negro. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo que eu fiz aí, especialmente para essa nossa aula. Um abraço.